nosso podcast aqui é especial, ao vivo, com um convidado que tem uma história que vai além do cargo, né? Recebemos aqui o delegado Fernando Fernandes, que vai compartilhar a sua trajetória desde a infância até a vida real. A vida real não, atual. E ela não deixa de ser real, né? É isso aí, é uma satisfação, delegado Fernando Fernandes, ter o senhor por aqui. Agradecemos o convite que o senhor já desde pronto aí decidiu aqui participar do nosso podcast, né? Uma honra mesmo. E eu já peço o pessoal aí que já vai deixando o seu like aí, compartilhando, curtindo, tá bom? E a gente queria começar aqui, ô Fernando Fernandes, contando aqui a sua história, né? Trajetória de vida. E a gente geralmente aqui já vai ali sempre no começo da infância, né? Mas aí para quem não te conhece, eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal aí, por gentileza. Boa noite, amigos. Boa noite a todos que nos assistem nesse momento. E começar a pedir perdão pelo nosso atraso, estamos vendo uma ocorrência do suposto corpo que estaria ali na fazendinha. Para quem não conhece, a fazendinha fica no trecho 3 do Sol Nascente, é uma espécie de expansão do trecho 3. Demos uma volta lá e tinha apenas um cheiro de carniça, mas achamos que era um cachorro morto há alguns dias, né? Imagina que a situação da insegurança. Muita gente sentiu o cheiro e imaginou que fosse um corpo de um ser humano no meio do entulho, né? Então ficou bem esclarecido, não era um corpo de humano, era o corpo de um animal morto há alguns dias. Bem, meu nome é Fernando Fernandes, nascido e criado aqui mesmo em Ceilândia, sempre morador da 6 da Ceilândia Norte. Meus pais vieram da Vila do Iapeí e chegando aqui na Ceilândia, me lembro dos meus primeiros anos de vida, a lembrança mais antiga, lá por volta dos 4 anos, foi quando eu quebrei o braço a primeira vez jogando bola. Então foi aquela coisa marcada na cabeça. E desde os primeiros anos da minha infância, eu me lembro que a Ceilândia, ela era rotulada como uma cidade violenta, insegura e que muita gente evitava de passar por aqui. E até um determinado período tinha alguma razão nessas afirmações, pois me lembro que durante minha infância e adolescência a gente convivia no meio ali de tiroteios, realmente, muitas bocas de fumo, muitas brigas, esfaqueamentos e troca de tiros por acerto de contas, e demorou um certo tempo até a Ceilândia se desenvolver. Eu me lembro Ceilândia como o Sol Nascente há 10 anos atrás. Quando eu vim trabalhar aqui no Sol Nascente, em 2015, assumi a delegacia a 19ª, vi aquelas ruas, lama, esgoto escorrendo a céu aberto, sim, sem asfalto. Eu voltei, eu falava pro pessoal, voltei 40 anos no tempo. E lembrava da minha infância jogando bola no meio da terra, do cascalho, todo mundo descalço, e todo mundo era feliz. Não tinha internet, não tinha celular, e éramos todos felizes, sim, graças a Deus. E diferentemente da Ceilândia, o Sol Nascente como a gente vê hoje ali, em 5 anos praticamente ele mudou totalmente a realidade. Graças a Deus e ao trabalho dos nossos governantes, né, parlamentares, governantes, o Sol Nascente hoje está praticamente todo pavimentado, à exceção de algumas áreas como ali a Fazendinha, que é uma espécie de expansão, mas logo logo com certeza estará aí pavimentado também. E desde de criança, minha mãe, graças a Deus, Deus já levou alguns anos, mas graças a Deus, ela era um verdadeiro cão de guarda, fiscalizando. E quando a gente é criança, adolescente, muitas vezes não entende quando o pai e a mãe dizem não. Não vá, não ande com fulano, não faça isso, não faça aquilo. Hoje eu agradeço cada surra que eu levei, cada não que eu ganhei dela e do meu pai. Importante. Porque eu vi meus amigos de infância e adolescência irem acabando sendo recrutados, seduzidos pelo mundo do crime, especialmente as drogas. E hoje, os que não estão mortos, enterrados aqui no cemitério da Guatinga, eu os vejo quando vou na Papuda, como foi semana passada, para entrevistar um preso, a gente sempre vai, né, delegado, e passa naquele corredor, como passa nos filmes de televisão, aí, tipo aquele Carandiru, aquelas mãos do lado de fora das grades gritando, Fernandão, e aí meu irmão, beleza e tal, como é que tá seu pai, sua mãe e tal. Nossa. Amigos de infância e adolescência não ouviram os conselhos do pai, e não é à toa que tem aquele, acho que é o 6º mandamento, né? Honrar pai e mãe e tal. Não ouviram e acabaram caindo aí no glamour do mundo do crime, que realmente é glamuroso. Arma, drogas, dinheiro, mulheres, carros, celular de última geração. Só que quando perdem, se lascam, desculpe a expressão, e quem sofre no final
papai e principalmente mamãe, que ficam lá se matando, né? E desde sempre minha mãe fiscalizava, me incentivava a estudar. Eu ouvi de muitas pessoas próximas, amigos e parentes, estudar para quê? Filho de pobre não vai para lugar nenhum. Estudar para quê? Estudar para quê? Mas aquilo ficou na minha cabeça. Eu falei, mas como assim? Comecei a trabalhar com 13 anos como servente de obras. Vi o quão duro, o quão difícil você conseguir dinheiro para sustentar uma casa, para comprar um alimento, para pagar uma água, uma luz, comprar um gás. Trabalhava que nem um condenado, mas nunca deixei de estudar. Sempre estudando, incentivado, principalmente pelos meus pais. Aos 17 anos, então, fui trabalhar como servente de obras no Clube dos Delegados de Brasília, e ela deu aquele estalo na minha vida. Foi ali que a chave virou. Trabalhando lá, mexendo com areia, cimento, tijolo, tábua, telha. Um dia vi alguns delegados chegando lá no clube, de terno e gravata, outros de colete, aquele revolvão canela seca na cintura, né? Aquele antigo. E eu olhei e falei, rapaz, eu acho que eu achei que eu quero ser quando eu crescer, já era quando eu crescer, quando eu melhorar um pouco. Quero ser delegado, vou voltar aqui como delegado. Falei no meio da peãozada brincando. E peão é bicho do cão. Né? Na hora, peãozada já me apelidou de quê? Doutor, não, doutor. Aí chegava a areia lá, o caminhão de areia, cimento, tijolo. Aí lá mesmo, doutor, descarregar o caminhão, doutor. Aí alguns delegados viram, quem é esse doutor? Aí alguns me conheceram, inclusive o falecido delegado José Fernandes, que é meu professor de faculdade. Aí bateu no nome e falou, qual a sua idade? Falei, 17. Você estuda? Falei, estudo, terminando o 2º grau, hoje é ensino médio. O bateu no falou, não desista, você vai longe e tal, né? Incentivou. E aí eu continuei, doutor para cá, doutor para lá. Passei no primeiro concurso aos 19 anos. Antes eu trabalhei no Pão de Açúcar, depois passei no primeiro concurso, que foi no Sara Kubitschek, 19. Depois passei, continuando sempre trabalhando, fazendo faculdade, primeiro administração de empresas. Depois passei no concurso da Secretaria de Saúde, cheguei a ser chefe de Centro de Saúde número 2, de Samambaia, lá perto aqui Parque Três Meninas, Sim. perto da 26ª, e de lá eu ficava indo para a 26ª, e falava, um dia eu vou voltar a trabalhar, aquela promessa do passado. Né? Sim. Terminei o curso de administração, aí fiz mais concurso da Polícia Civil, passei para escrivão, papiloscopista e agente de polícia. Na época era 2º grau, o nível era bem menor, né, de exigência, foi em 1990. Fui chamado, fiz academia nos 3 e preferi ingressar na Polícia Civil como escrivão de polícia. Por quê? Aquele cara mais próximo do delegado, Sim. que mexe também com o inquérito policial, com o processo, já me preparando, né? Vou por aqui, porque aqui eu já vou mexendo com a papelada, o inquérito, já me preparando para ser delegado. Entrei na faculdade de Direito logo em seguida, em 94, 93 na polícia, como escrevo. Em 94 comecei a fazer Direito, 97 terminei o curso de Direito, fiz em 4 anos, que aproveitava matéria de inverno e verão. Então, que era para ser em 5 anos, acabou ficando em 4. E Deus é tão bom que assim que eu terminei a faculdade, em 97, abriu o concurso para delegado. Nossa. Eu tinha 4 meses para estudar para a primeira prova, né? Eu falei, e agora? Aí eu me estranquei e falei, comigo e Deus agora. Eu falei, ó, é agora ou nunca. Não foi à toa que eu fui trabalhar naquele clube lá como servente. Terminei a faculdade em apenas 4 anos, né? Passei em 5. E agora que abriu, aí eu peguei tudo que era férias que eu tinha, folga e tudo mais, estudei feito um condenado. Graças a Deus, passei na primeira fase da prova, depois passei na segunda, e a terceira fase, que foi da prova oral, tive a honra e o prazer de finalizar a minha prova, tirando 10 no processo penal, lá a prova foi lá na Faculdade Católica do Plano Piloto, né? E aí, Deus honrou tanto que eu passei para delegado e passei mais 2 concursos jurídicos, na mesma época, estava estudando pra caramba, mas como eu já tinha esse apreço, essa ligação com a Polícia Civil, eu acabei permanecendo como delegado e não me arrependo. Eu sempre que eu estou com os meus filhos, ou com alguma palestra na escola, falar sobre drogas, violência doméstica, estatuto da criança e adolescente, eu falo para a molecada, bom dia, boa tarde, boa noite. Sou nascido e criado aqui na Ceilândia, passei pelos mesmos perrengues que vocês estão passando agora. Naquele tempo não tinha aqui uma sala com ar-condicionado, não tinha uma quadra poliesportiva coberta, um campo sintético, jogava no terrão mesmo, mas eu consegui vencer. E se eu venci,
com estudo, vocês também conseguem vencer. E graças a Deus eu faço essa palestra há pelo menos 20 anos, e de vez em quando eu encontro algum outro que já teve a palestra no passado, delegado, tudo bem, aquela sua palestra mudou minha vida, o senhor me incentivou e tal. Maravilha. Larguei droga, larguei um mau caminho, larguei isso, larguei aquilo outro. E estudei, graças a Deus eu sou escrivão, eu sou agente de polícia, eu sou agora. Enfim, Venceu. Mudou de vida. Maravilha. Já deixar um feedback aqui para quem está assistindo a gente aqui, que sonha com concurso público, já comenta aí, concurso, beleza? E já vai preparando a perguntinha para o nosso convidado aí. E por falar em concurso, eu sempre ouço o pessoal, eu fui professor de curso, inclusive, de faculdade, né? Assim que eu estava virado no bode, como diz a Nordeste, ingressei como delegado em 99, estava com tudo fresquinho na cabeça, fui convidado para dar aula em cursinho, faculdade. E o pessoal sempre mas delegado, poxa, são só 100 vagas aqui no concurso tal. Eu falei, você não precisa de 100 vagas. Só uma. Precisa da sua, uma. Mas delegado, como é que vai fazer? Namorar, viagem, internet? Esqueça, é o que eu falo para os meus filhos, amigos, e até quando eu vou em faculdade, o pessoal me alguma dica de concurso, né? É muito simples. Concurso não tem mágica nenhuma. É disciplina e foco. Eu cheguei a estudar 12 a 16 horas por dia, quando eu não ia trabalhar, não estava de folga, né? Cheguei a estudar 16 horas, e aí você monta a sua estratégia de estudo. Num canto isolado, esquece celular. E hoje em dia atrapalha muito, né? Entra no Instagram e começa a ver rios aí. Você passa 3 horas, aí tá, caramba, você passou Perdeu tempo já. São 3 horas que você perde ali, enquanto seu concorrente está lá ó, no computador ou no livro, fazendo anotações e se preparando para garantir a vaga dele. Maravilha. Rapaz, aqui aí eu fico pensando assim, já que você já falou tudo isso aí, tô falando falar que eu falei com o entrevistado nosso, antigamente passou aqui, né? O entrevistado, perguntei pra ele, vem cá, tu leu meu roteiro? Foi. O cara foi indo aqui e foi descristindo, ele leu meu roteiro. Então, já dito isso aí, ô delegado Fernando, diz pra gente aí como é que foi a tua experiência aí quando você se tornou delegado ali, o seu primeiro dia, que o seu sonho ali se realizou. Você falou, hoje eu sou delegado, olha só que maravilha. Foi uma coisa que eu buscava há muitos anos, né? Desde 17 anos, praticamente foram 13 anos de estudo, luta e dedicação. E já tinha ingressado na Polícia Civil como escrivão de polícia. Muitos colegas entraram como escrivão, um agente, simplesmente se acomodaram e não quiseram continuar estudando. Eu não, continuei, mas o segredo, e até bíblica, alguma passagem bíblica fala que não conte seus planos para ninguém, né? Sim, Confie só em quem? Só em Deus. Então eu conversava com Deus todo dia, meus pais, semi-analfabetos, não entendiam muito bem esse negócio de concurso, então eu estudava calado, que é. E só contei para as pessoas, porque naquele tempo não tinha resultado na internet online como hoje. Era diário oficial. Nossa. Então o pessoal ia lá, principalmente o pessoal da Polícia Civil, primeira fase, por olhar, eita, eu tirei 88 pontos na primeira prova, objetivo, né? Deu sorte. Não deu sorte, graças a Deus. Não sabe, só você fica estudando, os caras no boteco bebendo, mas deu sorte, tá tudo certo. Na segunda, 90 pontos, que foi a prova da discursiva, né, da redação. Graças a Deus, fazendo um cursinho, tive um professor chamado Chico Leite, promotor de justiça, que foi até deputado distrital. Fiz o cursinho numa aula dele lá, numa sexta-feira à noite, uma sexta como hoje. Já na última aula, mais da metade da turma já tinha ido pro boteco tomar uma, né? A galera, sextou, né? E aí ele deu uma dica lá no quadro, olha, se eu fosse da banca examinadora, eu ia pedir isso aqui na prova. O assunto era que ninguém vai entender, que estudante de culpabilidade. Né? Aí, poucos alunos passaram, anotei aqui e comecei a estudar. Quando eu peguei a prova lá discursiva, qual era o assunto, dito por hoje. E aí para a prova oral também fiquei, aí o pessoal foi lá, eita, que sorte, graças a Deus, foi um que sorte. Aí a última prova foi em setembro, a prova oral, aquela foi, como se diz ali, o desafio maior. Prova oral, 4 examinadores, você aqui, conversando tete a tete. E quando terminou, que eu tirei 10, que até a moça que trabalhava lá, acompanhando os candidatos, sim. Na saída falou, olha, não sei que diabo o senhor falou, que eu também não entendi esse direito, né? Mas foi impressionante, ninguém tinha falado nota, o senhor foi o primeiro que eles deram 10 de ponta a ponta. Né?
E aí no final, graças a Deus, eu fiquei primeiro na prova geral, oral, que era do Brasil, na prova foi em nível nacional. E depois, com alguns recursos, eu caí para quinto. Mas tá bom, porque no meio do eu precisava de uma vaga. Sim. Eram 117, eu fiquei, passei de sétimo, depois com os recursos fui para 13º. Falei, tá bom. Quando fazia ser o primeiro, como ao centésimo, estava tudo Passou, dentro do esperado. Né? Maravilha. E aí, só complementando, quando eu cheguei na delegacia, um dia eu estava escrivão, outro dia chegou lá como delegado. Nossa, Então, era meio estranho o comportamento de alguns colegas, né? Alguns, aquele olhar invejoso, né? sim. Mas eu sempre procurei manter um ambiente saudável, sem arrogância e sem querer pisar em ninguém. Sem vaidade, né? Procuro trabalhar assim de camiseta, vou para a rua com os agentes, trato todo mundo bem, não tem aquele negócio de nariz empinado. Fui educado assim pelos meus pais. Sim. E dentro da polícia, até ontem, se eu era amigo dos caras, ia pra rua, brincava, a gente comia ali e tal, um churrasquinho, etc e tal. Por que no dia seguinte, só porque eu peguei o carro de delegado, eu ia, como eu vi alguns colegas fazendo, o cara chamava o fulano, fulano não, doutor fulano. Olha só. A partir de hoje é doutor fulano. E eu nunca tive esse tipo de problema, graças a Deus. Às vezes até assinava errado algum documento, onde estava lá, autoridade policial, testemunha e escrivão. Às vezes eu assinava como escrivão ainda. Opa, Vai cair na ficha. lá em cima ainda. Maravilha. Quer fazer alguma pergunta aí, Germano? Mudou sua vida, né? Graças a Deus você teve seu objetivo. Antes muitos riram, falaram que o senhor não ia conseguir, falaram que era sorte, né? Impossível. Mas tá aí, né? Prestar pra gente, né? Que a gente continuar estudando e acreditando nos sonhos da gente. A gente deve acreditar, mesmo os outros achando que não vai acontecer, mas vai acontecer. Com Deus. Pessoas que estudaram comigo no segundo grau, estudaram, só que não sabia de farra, enfim, festas, que eu chamava, né? Vamos estudar, fazer um trabalho de grupo, estudar para quê, etc e tal. Essas pessoas hoje reconhecem o valor do estudo e dão para os seus filhos e netos o meu exemplo. Tá vendo? Da Cacaria, para televisão, tá? Estudou comigo, me chamava para estudar, não quis estudar. Agora ele venceu e a pessoa muitas vezes está num subemprego, né? Então, e outros que foram presos também dão um exemplo para os filhos. Não, estude, não faça como eu, faça como fulano, não abandone os estudos, não abandone faça um pacto com Deus, faça um pacto com Deus, com você mesmo e foque nos estudos. Sim. Isso aqui hoje, eu estou vendo muita gente boa, inteligente, que, mas eu já fiz 15 concursos no passo. Então toda hora o cara está aqui, ó. WhatsApp, Instagram, TikTok ou jogo online. Compra aquele equipamento todo, que torce na cabeça aqui o fondezão, e aí passa a noite e madrugada. Aí, meu amigo, Deus ajuda, né? Já te deu o negócio pronto. É que é graça, né? Fernando, fala pra gente aí, por gentileza, teve alguma ocorrência que mudou sua visão de mundo? Olha, eu vi muita coisa. Tem até uma série na Netflix, chama isso. Como é que é? Stranger Things, alguma coisa assim, coisa estranha, né? Teve muita coisa que eu vi na política que realmente me chamou a atenção. Mas não chegou assim a me abalar, porque como eu já vinha com essa vontade de ser policial, esse sonho de ser policial já era escrivão, mas eu me deparei com coisas do tipo abuso sexual. Aí você fala, mas abuso sexual sempre existiu, mas quando são cometidos pelo próprio genitor, ou, como eu peguei na 19ª, quando eu passei da última vez lá, pela avó materna legítima, que chegava a filmar os abusos, praticando sexo oral com um netinho de 6 meses, 1 ano, 2 anos, passando para o namorado dela e vendendo para uma rede internacional de pedofilia, aquilo a marcou de uma forma revoltante. E outras policiais, femininas, muitas delas, que eram policiais de rua mesmo daquela corona, quando viram aquelas imagens, balançaram, ficaram revoltadas, porque ele mexeu muito com a equipe naquela situação. E outra foi covardia também, relacionada ao tráfico de drogas. Também quando eu estava na 19ª, na primeira vez, que eu estou lá pela terceira vez agora, na primeira vez, dívida de droga, na época era a merla, não era nem o crack. Merla, para quem não sabe, era aquela pasta, sobra da cocaína que se vendia naquelas latinhas, isso, metálicas, né? E aí o cara foi cobrar a dívida na QNQ,
O cidadão pulou o muro e fugiu e deixou para trás os 3 filhos pequenos. O traficante, só podia estar maluco, né, endemoniado, pegou os 3 filhos do devedor, levou para o área de mata, onde hoje ele fica mais ou menos forte atacadista, ali depois da QNQ, e ali pegou gasolina, apedrejou a cabeça das crianças, imagina que todos já estavam mortos, botou a gasolina. Quando acendeu o fósforo, uma das crianças, a do meio, se não me engano tinha 6 anos, virou para ele: tio, não faz isso não, está doendo. E ele contou isso na delegacia, bem friamente, eu pegando o depoimento dele. Arrependimento zero. Só pode estar endemoniado o cara desse. É claro que quando chegou no presídio, desde que o mundo é mundo, existe o tribunal do crime lá dentro da cadeia. Nossa. Nem os próprios presos não aceitam uma situação dessa. E a última também que chamou um pouco a atenção e que mexeu, bem recente agora, foi do ritual satânico, onde um advogado, homem formado, 35 anos se não me engano, matou, esquartejou um desafeto, levou para a área rural aqui de Ceilândia, lá no Vista Bela, lá fez uma fogueira, cristalizou o sangue do cara, pelo satanismo, o sangue humano, segundo eles falaram, também não sei, tem algum valor para os rituais, e depois, no outro dia, voltou e estava peneirando ali as cinzas para separar ali o que era osso do que era os outros restos, né? Onde foi flagrado pela nossa equipe, através de denúncias anônimas da população, e dentro do local havia pelo menos mais 9 fogueiras. E aí ninguém sabe se eram sacrifícios humanos ou de animais, uma vez que ela estava cheia de porcos, bodes, cruzes invertidas de cabeça para baixo, que era um sinal do satanismo, entre outras situações que mexeram com alguns policiais que nem se atreveram a entrar no local. Mas ele agiu sozinho, será? Nós acreditamos que ele tenha agido com um compasso, até para atrair o homem, matar, esquartejar. Teve a ajuda de um Uber para levar, só que o Uber foi ouvido, o rapaz, e disse que já prestava serviço para ele há pelo menos 1 ano, desse advogado, e nesse dia ele pediu uma corrida de manhã para levar um jarro grande de plantas, né, coberto de terra preta, lá para essa chácara. O cara nem desconfiou, né? E ele colaborou também com a investigação. Aí botou o jarro dentro do carro, levou lá para a área de... Tinha algumas coisas dentro ali, areia escondendo algo. Certamente era o corpo da pessoa já esquartejada, e por cima terra preta para disfarçar. Que doideira. Pergunta, Germano? Pessoal, vai deixando aí suas perguntas aí, tá? Daqui a pouco a gente vai fazer um checklist aqui. Só elogiando que o doutor, né? Tem muito elogio. A Dalila, o Léo, um bocado de gente aqui falando que é melhor delegado, um exemplo de delegado. É um delegado operacional, né? Quando muitos falam que, nossa, o delegado às vezes quer se mostrar nas redes sociais. Mas eu falo para eles, até falo, não, ele é operacional, é diferente, né? Ele está sempre na rua. Tem delegado que fica mais, né, no gabinete lá deles, na chefia, mas ele não, ele é operacional, né? É um exemplo de delegado aqui em Brasília. Eu costumo rebater essas críticas, dizendo que cada delegado tem um tipo de trabalho. Né? Trabalhei com muitos, a maioria, de terno e gravata, arma ar-condicionado, na sua sala, assinando documentos, ou preparando documentos, a gente respeita. Mas, quando eu cheguei na Ceilândia para trabalhar, especialmente ali na 19ª DP pela primeira vez, eu vi a necessidade de ir para a rua com os agentes, e quando você vai lá na frente, tem aquele velho ditado, né? Que o conselho convence, mas o exemplo arrasta. Isso. E quando eu ia junto, eu sentia que o pessoal ficava mais confiante para trabalhar. Então foi assim que a gente conseguiu sucesso junto à população que reconhece nosso trabalho. E a mídia nada mais faz do que acompanhar os trabalhos também de sucesso da polícia. Eu lembro que em 2009 estava tendo uma confusão no posto Campeão, lá do lado do dia a dia, na BR-070, e o pessoal queria fechar o posto de combustíveis, porque tinha uma festa de madrugada lá e não dava jeito. Todo sábado, né? Era quinta e sábado. Desse tempo eu morava lá. Desse tempo eu morava no setor de frente ali. O pessoal foi reclamar comigo lá e eu fui lá um dia num posto todo calmo, tranquilo. Não tem nada aqui não. Aí na outra semana a população, não doutor, lá é depois das 2 da manhã. Aí tinha um problema, que naquele tempo
A polícia militar parava de trabalhar às 3, né? Só voltava às 7. E a polícia civil só tinha um plantão nas delegacias que não conseguia, né? Aí nós montamos uma mega operação. Eu contei com vários policiais civis, de plantões das delegacias, no final quase 30 policiais. Chegamos nesse posto campeão umas 3 horas da manhã. Já tinha gente nossa infiltrado lá dentro. E lá tinha pelo menos 300 pessoas. Só até no Fantástico, foi no Fantástico. Mais de 2/3 ali eram adolescentes, meninas menores de idade que eram entorpecidas e depois abusadas sexualmente. Fizemos a operação, levamos todo mundo para a delegacia. Deu trabalho? Muito. Começamos no sábado, terminando no domingo à tarde, né? Mas fizemos um trabalho bacana, aprendemos os carros que tinham que aprender, prendemos os traficantes que levavam a droga e prendemos também o pessoal que fazia aquela corrupção de menores, né? Levar adolescentes para ficar ali embebedando e depois abusando sexualmente. Acabou. Até hoje, né? E outra vez, quando eu voltei na segunda vez, na 19ª, era o programa da Praça da Bíblia. Dia de sexta-feira como hoje, juntava aquele pessoal do carro de som, nada contra quem gosta do somzinho, eu também gosto. Mas juntava, emendava um no outro e fazia aquela zoada que balançava parede, quebrava vidro e tudo mais. Fizemos uma operação também uma vez, levamos 16 carros. Nossa. A delegacia e depois mandamos para o Detran. Tudo um problema de documentação. Até hoje eu não tive notícia de que voltaram para lá. De exemplo, né? Então quando você quer, você faz. Aí alguns colegas, não são todos, alguns, talvez com inveja, acabam criticando a gente no meio. Sim. Mas eu não ligo para isso não. Cada um sabe a realidade. Sim. Entendi. Gostaria que o senhor falasse, Fernando, por gentileza. Eu sei que o senhor já falou aí em questão de estudos, né? De como as pessoas devem fazer algo do tipo, né, para estudar, para crescer na vida. Nessa sua trajetória aí, teve um momento ali, Fernando, que apesar de você falou pra gente que você estudou bastante, né? Teve algum momento ali que você pensou em desistir, falou, não dá mais para mim não, cansei? Quando eu estava no 2º grau, trabalhando como servente de obra no grupo de delegados, saí de lá no setor de Clube Sul, saí de lá 4 horas, chegava em casa 7h15, que a gente ia no pau de arara, que tem pelo caminhão que trazia. Eu saía do caminhão, tinha que correr em casa correndo, já tomava banho lá na beira do lago, naquele tempo do lago era até poluído. Tomava um banho correndo e aí tinha que escolher. Ou eu comia alguma coisa, ou eu corria para a escola para chegar no primeiro horário. E aí vinha aqueles comentários negativos por parte de parentes, estudar para quê, isso para lá e tal. Sim. E naquele cansaço, naquela correria, eu estudava até às 11 na escola, no Centro de Ensino Médio de Metrolândia, da Ceilândia Norte, de frente a 22 ali, entre 22 e 6. Sim. E 4h30 da manhã tinha que estar de pé, para 5 horas pegar o pau de arara na parada para lá para os delegados. Então era uma rotina muito cansativa, que algumas vezes eu confesso que eu dei aquela balançada, mas eu não, graças a Deus eu consegui manter firme o meu projeto de vida. E é aquela velha história, você dedica ali 4, 5 anos da sua vida para você viver mais 50 anos com algum conforto, né? Vale a pena. A gente acaba falando assim, né? Eu tiro até por mim mesmo, Fernando. Que quando a gente está ali na sua adolescência, né, na sua juventude, a gente acaba tomando decisões erradas, lá, com pessoas erradas, e isso acaba refletindo aí na sua vida adulta, na sua, que nem você está falando, uma pessoa que decide estudar, e vamos botar aí, rapaz, estuda. Excluído do grupo. Estuda 10 anos. Estuda 10 anos que lá na frente você vai colher. Mas com uma pessoa que é jovem, é difícil, né? E as tentações do mundo hoje em dia, sexo é muito fácil. Você vê os jovens hoje em dia, troca de nude, já chama para transar, e faz isso, e faz aquilo outro, festinhas, e a molecada, os hormônios efervescentes, fica tudo doido, mas as nossas avós diziam o quê? Que quem anda com porcos, farelo come. Aí a gente vai mais um pouquinho atrás na Bíblia. Lá fala em, acho que é Coríntios 33, 15, se não me engano, que as más companhias corrompem os bons costumes. E a ciência, isso é um estudo agora recente, uns 10 dias que eu estava lendo, eu gosto dessas curiosidades, fizeram um estudo no Reino Unido, da tal da teoria do pertencimento. O que é isso? A tal da Maria vai com as outras. Então nós aqui na sala, todo mundo aqui com um propósito, todo mundo aqui fumando maconha, digamos assim, né? Alguém lá fora que entra no nosso grupo. Se a pessoa não fuma,
vai ser excluída, né? Então muitas da pessoa, para pertencer, para entrar naquele grupo, acaba cometendo algumas atitudes que lá na frente ela vai se arrepender e quebrar a cara. Daí veio o reconhecimento aos pais e avós: você não vai andar com aquele fulano, você não vai para aquela festa. Fulano não é fogo que se cheire. E a gente não entendia. Sim. Hoje, a gente para, pensa e fala: graças a Deus, eu fui proibido de frequentar aquele ambiente, fui proibido de ir naquela festa, ou fui proibido de andar com fulano ou psicrano. Quantas pessoas no delegacia, ao longo desses 34 anos de polícia, já vinham serem presas simplesmente porque estavam com a pessoa errada, no lugar errado e na hora errada. E aí, para segurar a bomba, principalmente adolescente, que é um bicho burro, né? Eu falo assim, até para isso, quando eu estou em sala de aula fazendo palestra, pensa que não vai dar nada, aí o cara fala: não, meu irmão, segura a parada aí, velho, que tu é de menor, não vai dar nada. E o abestado pensa que não vai dar nada mesmo, todo com o peito estufado, chegando da delegacia: a droga é minha, a arma é minha, fui eu que fiz isso, aquilo, outro. O que a gente faz? Já que ele está confessando, a gente manda para DCA, só que os adultos, quando eram comigo, prendo eles pelo crime e pela corrupção de menores, porque eu sei que estão mentindo. Então, mas muitas vezes aí, comodismo no passado, talvez de alguns colegas, o menor assumia: o menor manda para DCA, o resto libera aí. Então, Complicado, não né? funciona assim. Ô, Fernando Fernandes, fala pra gente aí, se o senhor puder aí, falar de algum dos casos aí, né, que mais repercutiu, um dos que você acaba dizendo aqui, esse aqui foi dos casos mais envolventes, que deu mais, vamos dizer assim, prejuízo para o crime organizado e mais alento para a sociedade. Olha, nós tivemos, além desse caso lá no Posto Campeão, que era uma verdadeira quadrilha de traficantes que bancava aquelas festas com nomes bem chamativos. Quinta-feira, festa das quintas intenções. O pessoal saiu de outros bares, os bares não fechavam às 2 horas, e aí se reuniram no Posto Campeão. E para entrar, qualquer homem tinha que levar com ele uma mulher e mais uma acompanhante. Para quê? Para ficar ali, para chamar mais gente, né? Uhum. E os traficantes organizavam aquilo lá com cavaletes, tá? As imagens da televisão que a gente fez, e o cara olhava para dentro: tem fulano, tem 2 para entrar. Se tiver só ele ou mais uma menina, tinha que falar com o gerente: e aí, meu irmão, pode deixar o cara entrar? Fosse homem sozinho ou 2 homens, só se fosse amigo do chefão, né? Então, aquilo lá trouxe grande preocupação, desespero para muitas famílias, porque muitos achavam que a filha, principalmente mulheres, né, estava dormindo na casa da tia, Sim. da prima, da amiga, da avó, na casa do pai, na casa da mãe. Quando chegou lá e viu na televisão, está lá a minha filha, no meio daquela fusaca, depois de usar drogas como maconha, cocaína e drogas sintéticas como LSD, ficavam lá louconas da vida, alucinadas, e ali praticavam sexo oral de cabeça para baixo, que era a famosa doce da perereca. Tinha até um concurso, quem fizesse a melhor performance ganhava um prêmio, ou sexo grupal, passando na mão de vários homens ali. Então foi uma que realmente ganhou um reconhecimento por parte da nossa instituição, né? Fala da Polícia Civil, e prejuízo para os organizadores da festa, né? E recentemente os nossos combates aí ao tráfico de drogas, quando eu passei pelo Recanto das Vendas de Samambaia, onde estava ali tentando se criar o famoso comboio do cão e o comando do cão. 2 facções ali. Elas são de fora, não é isso? Isso, vieram lá do PCC, mas tentando ali se criar naquela região. Nós conseguimos, juntamente com a Polícia Militar, que trabalha muito bem aqui em Brasília, serviço de inteligência muito bacana, tem que reconhecer. Sou fã da Polícia Militar, já arrumei até briga na Polícia Militar, que eu falo isso, mas sou fã dos nossos colegas, a mistura policial. O trabalho ali feito com apreensões de toneladas, foram grandes quantidades, tanto por parte da Polícia Militar quanto da Polícia Civil, até para evitar crimes como que aconteceram nos tribunais do crime, como aquele jovenzinho de 14 anos que morava no Recanto, e ele começou então a subtrair dinheiro dos traficantes e foi levado para uma área de mata na Samambaia. Não quiseram matar no Recanto, segundo comentários, porque não queriam fugir da nossa ação, né, da 27ª. Levaram para uma área de mata na Samambaia, que uma ligação de vídeo é ele. Cortaram as mãos do rapazinho,
degolaram e depois tocaram fogo no corpo. E aí quem sofre com tudo isso? Família. Pai, mãe, Muito complicado, viu? Chegou alguma pergunta aí, Germano? Não, ficou só falando, elogiando só o delegado. Pessoal, vocês não sabem, elogia, faz uma pergunta, vamos deixar o nosso podcast mais emocionante aqui, vocês podem participar com a gente aqui, tá bom? Fernando, aqui, quem é o Fernando em casa? Paizão, filhão, mora com meu pai, tá fazendo 4 anos, vascaíno doente. Tu ainda lembrou isso? Quando eu penso que vai, não vai, né? E paizão, tô com meu filho lá de 12 anos, tá praticamente morando comigo. Tem os outros dois, de 19 e 25 também, que estão sempre lá comigo. E eu sou muito caseiro, gosto muito de ficar em casa, lendo, vendo bobagem na televisão, futebol, passando raiva com voz. Então, sou aquele cara caseiro, procuro não frequentar bares, ambientes que possam ter algum tipo de confusão, porque quem é policial, e eu até falo para os policiais que entraram agora, vocês são policiais que entraram agora, são policiais 24 horas. Pensem bem no ambiente que vocês podem frequentar. Se tiver uma confusão, o pessoal, policial aqui, ó. Resolve lá. Campo de futebol, bar, festa, carteirada não existe, já falei para eles. Então, onde você estiver, alguém vai reconhecer que você é policial e naquele momento vão esperar que você seja um super-herói. Muitas vezes você não pode agir para não colocar a sua vida e a das pessoas com você em risco, né? Você está num bar, por exemplo, com sua esposa, seus filhos, você policial, está acontecendo um roubo, você vai sozinho ali dar uma de super-herói? Não dá. Tem que pensar também nas suas vidas. Tá. Pode falar aí, qual é a pergunta aí? Tá perguntando quando é que vai acabar com os carros automotivos na Praça da Bíblia Penorte. Eu acho que é essa a pergunta. Nós fizemos operações lá recentemente. Alguns têm autorização da administração para eventos, especialmente aos sábados à tarde, e acabou com aquela bagunça na madrugada. Então, estamos permitindo apenas som ambiente e alguns eventos automotivos com autorização da administração regional, porque tem o horário e tem também a fiscalização dos decibéis. Ela tá falando que tá acontecendo na madrugada, eu acho que é uma espécie de uma bagunça de carro muito, muito alto pela reclamação. Nós até pedimos a quem tiver essa informação, tiver algum videozinho, foto dos carros, passa que a gente pode instaurar um procedimento policial até apreender os veículos pegando em flagrante. Nossa delegacia tem plantão 24 horas, estou com uma equipe boa de policiais, 16 novos policiais, tudo vibrando, doido para ir para a rua para trabalhar. Então, quem tiver informação, pode me passar. Eu fui falar uma vez na televisão, quem quiser fazer denúncia pode fazer nas minhas redes sociais. Estou respondendo o processo na corregedoria. Nossa. Porque muita gente passa mesmo, no Instagram, no celular, mas pode passar no meu celular, eu não vejo problema nenhum. Ou que eu, na hora eu determino lá no plantão, que o pessoal vai lá e busca. De vez em quando eu vou lá buscar um desavisado que fica ali. Mas estou só curtindo, não é nem 10 horas ainda, esse negócio de 10 horas não existe. É um mito e criado, o cara pode botar o som nas alturas até 10 da noite. Não existe, pode ser 6 da tarde, 2 da tarde, está incomodando. Primeiro a gente vai lá, tenta conversar, não deu certo, aprende o som e tem um super. Mas é complicado, Fernando, porque é o seguinte, o camarada quando ele está lá geralmente ouvindo música, né? Eu não falo nem nesses ambientes que falaram agora hoje não, residencial. O cara muitas das vezes está lá ouvindo sua música alta, de dia, de noite, seja lá qual for, o cara tá bêbado ou o cara tá drogado. Exatamente. Se você for lá conversar com o cara, pode ser que tenha problema. Já houve casos de homicídio policial na 19ª, nos anos 90, foram atender uma ocorrência de som alto lá no 17 da Norte. Chegando lá, o cara estava muito alterado, era um militar da reserva. Na época ele chegou a sacar a arma e disparou contra um policial que acabou falecendo. Na troca de tiro, o dono da casa também morreu, né? Mas fica aquele prejuízo. Eu sempre falo para os policiais, ocorrência de som alto e briga, violência doméstica, muito cuidado. Não existe, isso é moleza, isso é tranquilo. Já teve ocorrência de violência doméstica, por exemplo, você pesquisa sábado à tarde, 19ª também, lá na 19 da Norte. O pessoal foi lá atender o cara só com uma força dentro de casa, eles também participam dos policiais. Nossa. Tiver que dar 2 tiros no cara, para o cara parar. Ele vinha para uma foice na direção dos policiais. Pega mal. Falei, tá certo, fizemos o procedimento, ninguém respondeu por nós, os policiais. E quem foi procurar ajuda na delegacia foi a própria mãe do rapaz que estava doidão, e a esposa dele estava sendo ali estuprada e agredida fisicamente. Tem outra pergunta aí, velho? Aqui tá falando só que pede mais fiscalização nas paradas de ônibus, né? Porque os passageiros
Em relação, acho que as idas ao trabalho, né? Pelo que eu entendi. Cedo, pelo menos. Excelente. Exatamente. Nós fizemos lá na Recanto, Samambaia, estamos fazendo aqui operações de madrugada, por volta das 5 horas, com viatura descaracterizada, que a PM já faz caracterizada, e o cara quando vê a caracterizada, se ele tiver com uma má intenção, ele dispensa a faca ou sai de fininho, né? Então a descaracterizada, a gente está fazendo abordagens para pegar o elemento de surpresa. De manhã, aquele cara com... você vê que ele não está tão bem intencionado, que não está com a roupa adequada para ir trabalhar, nem levando uma mochilinha, mas está observando o movimento. É feita a abordagem, eu não vejo nada demais nisso. Muitos são pegos com facas, não sabem explicar por quê. Você vai puxar a ficha do cara, já tem lá umas 10 passagens por corpo. Ele é encaminhado para a delegacia e é feito o flagrante de porte de arma branca. Fica preso? Não, a não ser que tenha mandado de prisão. Mas pelo menos, naquele dia que está sendo incomodado, não vai mais roubar naquela região. E quando ele vê um carro parecido com um carro de polícia desse caráter, ele fica imaginando, ele já não vai mais agir por ali. Né? Voltando aqui ao assunto do som alto. Como eu te falei ali, mas existe algumas situações, Fernando, que já teve vezes que eu souber de pessoas que ligam para a polícia militar, tá tendo som alto aqui, tarde da noite, e simplesmente eles falam, não, isso aí não é coisa da gente ir, não. Infelizmente, e não vão, né? Infelizmente está batendo esse problema realmente, foi falado em reuniões do Conselho de Segurança, tanto no Recanto, quanto no Samambaia, quanto aqui na área na cidade. E a minha orientação na Polícia Civil, a lei é uma sólida para todo mundo, está lá no artigo 42 da Lei das Contravenções Penais, que é a perturbação do trabalho, do sossego alheio, caracterizando aquela situação, é uma situação de flagrante. O policial pode ingressar no ambiente, apreender o som e prender em flagrante o proprietário da residência ou o dono do carro. Já aconteceu problemas? Já. Eu aviso o pessoal o seguinte, chegou lá, tem aquela, vamos dizer que está um monte de gente bêbada ou drogada, tiver só 3 na viatura, não entra. Faça o quê? Peça reforço. E é nessa hora que a nossa querida instituição Polícia Militar nos ajuda bastante. Sempre que pedimos, vão conosco, chega lá, faz o trabalho que tem que fazer, porque não podemos deixar que Brasília, que é desse tamanhozinho, tenha cenas como aquela que a gente vê de São Paulo, Rio de Janeiro, os caras fecham um bairro inteiro, 3 dias de som, dando tiro para cima e a polícia não pode entrar. Não pode deixar crescer. Se deixar, a coisa vai só tomando cortar o mal pela raiz. Exatamente. E prejuízo no bolso. Toma o som, toma o carro de som e manda pro Detran. O cara vai pensar 2 vezes antes de fazer novamente, né? É. Eu queria saber aqui o que mais te emociona quando o senhor olha para a sua história de vida aí. Tem algo assim nessa tua trajetória aí que te deixa emocionado? Eu acho que o orgulho que minha mãe manifestou quando eu era delegado-chefe da 15ª, ela sempre foi muito caladona, né? Era fã, mas aquela coisa mais contida, né? Minha fã número 1. Aí uma vez eu estava indo lá para a 15ª me visitar. Ela estava vindo de ônibus, lá do hospital, nem precisava, a gente sempre levava, trazia. Mas ela gostava de ser independente, sair sozinha, né? Aí estava voltando, ela contava a história para todo mundo, estava voltando de ônibus, e dentro do ônibus perguntou, pediu para o cobrador, você pode parar para a 15ª ali? Eu vou lá visitar o meu filho. Aí alguém foi e perguntou para ela, seu filho está preso? Aí ela disse que encheu o peito, meu filho é o delegado-chefe lá da delegacia. Aí para ela, que lá foi... Aquilo lá para mim valeu cada minuto de estudo na minha vida. E outra coisa, onde eu passei para delegado, eu tive a possibilidade de dar para ela a casa que ela queria. Maravilha. Nós morávamos num barraco, estudei, prometi para ela e comprei. Do jeito que ela queria a casa, nós construímos. Derrubamos tudo, fizemos um sobrado, até aquele... tinha porcelanato, eu escolhi aqueles azulejos mais breves, antigos. Eu até, o pessoal não vai escolher esse, que não escolhe porcelanato. Deixa. Era o sonho dela. É ela que vai morar lá, né? Ela que é isso daí. Então para mim foi tudo de bom. Maravilha. Perguntei, já, mano? Perguntei? Eu tenho uma pergunta pro senhor, falar do usuário de droga, né? Quando alguém é pego fumando maconha, usando droga, o que acontece com ele? Tem muita gente boa que acredita que a maconha está liberada. Acho que é cigarro. Aí fica com um cigarro de maconha, na 26ª estava lá no domingo de manhã, o cara puxa na porta da delegacia e já aconteceu aquele negócio de fuleiro, né?
cara passou com um cigarrão, meu amigo, parecia uma régua. E eu olhei de longe, eu falei, não acredito que vai maconha, mano. Aí eu tava com a camisa do Vasco, sabe que eu fazia a operação na feira do rolo? De boné, fui lá pra frente do portão, né? Fiquei lá esperando o cara passou. Quando o cara passou, eu falei, e aí, meu irmão, tá boa mesmo? Tá boa a delegacia. Ele falou, velho, quem mais? Ele falou, não, você comprei lá não sei aonde. Aí eu dei um tapa no pedal dele. Peguei a maconha, chamei o pessoal, porra, meu, tu tá na frente da delegacia. Oh, mas não diz que tá, pode porcaria nenhuma, meu irmão. Isso é proibido. Ele não vai ficar preso, né? Mas o que acontece? A gente apreende a droga, faz uma ocorrência e manda lá para a vaga de entorpecentes para aplicar aquela pena administrativa. Não existe mais pena criminal para o usuário. Mas você não pode, por exemplo, se tiver, como a gente pega muito aqui na, eu não vou dizer as quadras da Ceilândia para não queimar o pessoal, mas tem algumas quadras que o cara faz o quê? Pega 2, 3 cigarrinhos de maconha, ou 2 ou 3 trouxinhas de cocaína, vão para as esquinas. Vai passar por quê? Usuários, você abordar. Mas o serviço de inteligência, a gente faz filmagem, faz a abordagem do cara que comprou, e mesmo que ele esteja só com uma dolinha de cocaína ou um cigarro de maconha, cai no tráfico de drogas. Então eles são espertos, mas a polícia também procura trabalhar de forma inteligente. Então tem essa que possa andar com 2, 3 cigarros de maconha, não. E isso implica que se a pessoa tiver uma ocorrência lá de uso de droga, né? Se for fazer um concurso, tem concurso que... Eu falo para tudo quanto é menina dei palestra essa semana lá no Senac sobre drogas. Então você vê que tem muito adolescente. Aí eu falo, a primeira pergunta que eu faço numa palestra, pode ser na faculdade, como eu já fiz, ou até em escola de fundamental. Eu gosto de pegar já o pré-adolescente para adolescente. Primeira pergunta que eu faço, pessoal, vale no ponto aqui na prova. Com que idade aqui no Brasil a pessoa já pode ser presa ou pode começar a responder criminalmente? 18! Todo mundo errou. Quando eu falo que é 12 anos, todo mundo arregala o olho. 12 anos? Como assim, delegado? Estatuto da Criança e Adolescente. Lá não fala em prisão, fala em apreensão, né? De um menor infrator. Ou internação, que é a mesma porcaria. Falei, o CAG, não existe mais CAG. Ah, mas não tem mais. Não existe mais CAG. Tiraram a placa e colocaram o quê? Unidade de internação provisória, mas é a mesma porcaria. Tem cela, você não vai receber visita do papai e da mamãe a hora que você quiser. Você não vai comer a comida do papai e da mamãe se você quiser. Vai ter regras, igual uma cadeia, igual papuda. Então eu chamo aquilo lá de mini papuda. E quando eu falei isso em 2011, eu estava na DCA 2, que eu falei que no Brasil a pessoa já pode ser presa a partir de 12 anos, os colegas delegados me crucificaram. Como é que você fala um negócio desse? Não é prisão, não sei o quê. Meu amigo, tô falando que é a mesma porcaria. Aí, para minha surpresa, 2 anos depois, a DCA lança uma cartilha. E tá lá, primeira página da cartilha. Você sabia que no Brasil, a partir de 12 anos, vai fazer preso? Eu falei, vou tomar na regular. Quando era eu não podia, agora que botar ali meu nome aí, não tem nada, já dizia Fernando Fernandes, saca, né? Tem outra pergunta aí, ó? Tem uma pessoa aqui querendo saber como é que está a fiscalização das distribuidoras, porque quase 90% das distribuidoras estão abrindo depois de meia-noite, principalmente, de novo, Praça da Bíblia. Ótimo. E também, referente à Praça da Bíblia, tem uma moça, acho que é o nome de Camila, falando que essa parte entre a Praça da Bíblia e o Forte Atacadista, eu creio que ela deve passar esse horário trabalhando, que ela considera como muito perigosa a partir de um certo horário da noite, e falta fiscalização, policiamento, viatura por ali, porque ela considera um trecho bem perigoso. Ótima pergunta dela. Vou começar respondendo pelas denúncias. Né? Lá na Praça da Bíblia, nós não temos tido nenhum tipo de denúncia com relação a distribuidores de bebida, nem com relação a periculosidade. Reconheço que realmente a partir de uma determinada hora, aquela parte ali entre a Praça da Bíblia até o Forte Atacadista é meio escura. Realmente não recomendo a mulher passar ali sozinha, dependendo do horário. Mas nós temos tido muita intensificação de policiamento ostensivo, principalmente por parte da Polícia Militar. Está com uma turma nova também de policiais, igual a Polícia Civil, e eles estão atuando principalmente nas manchas criminais. O que eu recomendo para as pessoas é que qualquer situação de risco, de perigo, foi furtado, ou tentado furtar, ou roubar, registrar um boletim de ocorrência. Mas não vai dar nada, legal. Primeiro que a gente está tendo um alto índice de recuperação de celulares através do sistema CETEL. A gente consegue descobrir onde foi parar aquele celular, com quem está, qual CPF, recupera. Nossa delegacia tem um alto índice de recuperação.
E segundo, que através das ocorrências ou denúncias, que a Secretaria de Segurança faz o mapa das manchas criminais do DF. Então, se na delegacia não chega nenhuma denúncia, reclamação da Praça da Bíblia, lá em cima, e para nós também aqui da delegacia, é como se ali fosse realmente a Praça da Bíblia. Tudo Paz. em ordem, a paz reina na terra, né? E as distribuidoras, nós já tivemos algumas situações numa distribuidora ali perto de uma panificadora padaria. Chegamos lá, eram senhores já, aquele pessoal mais idoso, com um som mais baixo, tomando uma cervejinha. Nós orientamos então o proprietário, era praticamente 1h da manhã, ele estava fora do horário, e eles prontamente se prontificaram lá. Mas se continuar algum tipo de problema, eu recomendo que não faça ocorrência, mas faça denúncia anônima, 197, para que nós, juntamente com a Polícia Militar, porque todas, pelo menos um dia no mês, a gente reúne Polícia Civil, Polícia Militar, o IBRAM, com relação ao som, e o DF Legal com relação à documentação, fazemos operações exclusivamente para fiscalizar distribuidoras. Essas operações ocorrem depois da meia-noite. O briefing, ou seja, a reunião, é feito na própria delegacia por volta das 11h30. Daí a gente sai e com o mapa na mão das distribuidoras que tem alguma denúncia. Porque são muitas, né? Então a gente procura naquelas que o pessoal denunciou, aquilo não está respeitando o horário. Sim. E as que não estão respeitando o horário estão sendo lacradas e fechadas. Tem outro aí? Não, por enquanto ela tá só dando um ok que ele respondeu a pergunta. Não? Delegado, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para os jovens, né, que estão passando por dificuldades no dia de hoje e precisam do incentivo aí para estar vencendo na vida aí, né? Com sua história de vida aí já foi dita aqui para nós aqui, mas queria que você deixasse um incentivo para eles aí. A palavra é resiliência. Não desistam dos seus sonhos. Através dos estudos, podemos mudar a nossa história de vida e a da nossa família e sermos exemplos para as pessoas das novas gerações. Não é porque moramos aqui na Ceilândia, no Sol Nascente, na Fazendinha, Santa Luzia, Porto Rico, locais menos desenvolvidos, que a gente tem que ser rotulado de marginal ou de derrotado. Quando eu estava na faculdade de Direito, só tinha duas naquele tempo em Brasília, era a CEUB e a outra era católica. Eu acho que era a UNB, que filho de pobre não pode estudar, que era de dia, né? Só essas duas. O primeiro concurso praticamente foi para entrar lá. E quando lá na sala de aula, eu era um bom aluno, por quê? Porque eu precisava estudar, eu tinha necessidade, diferentemente dos filhos de papai, estudava muito, tirava boas notas. E um dia o professor no meio da aula chegou bem batendo meu ombro e falou assim: Fernando, você mora onde? Aí eu caí na besteira de falar que morava na Ceilândia. Mas com muito orgulho, né? Falando assim, uma brincadeira. Naquele tempo não tinha celular, só tinha carteira e tal. Aí a galera, na brincadeira, na sacanagem, esperto de bullying, começou a esconder as carteiras. Olha só. Vixe, na Ceilândia. Sempre tem que estar. Eu era o único mané que não tinha carro naquele tempo, né? Ir pra rodoviária. Uma vez eu fui pedir carona para um colega lá, né? Aí a gente jogando futebol lá na faculdade à noite. Eu me deixei depois na rodoviária. Aí falou: rodoviária é onde? Aí eu falei: ali, aquele droga, né? Ela falou: você mora onde? Na Ceilândia. Eu falei: vixe, Maria, não é que eu falei: não. E olha que naquele tempo tinha tudo para desistir, porque durante as minhas duas faculdades eu fui assaltado 22 vezes. Chegando em casa à noite. Já tinha a carteira fake, o relógio fake para entregar para o bêbado. Uns até já me conheciam já. Cliente. Eu que jogava bola comigo alguma vez, botou o revólver na minha cabeça, olhou, eu reconheci, me reconheceu, quando eu baixei a cabeça. Não vai que o cara, né, fala, pô, o cara me reconheceu, eu vou dar um tiro. Eu tava jogando bola na quadra. Olha que não é, nem para devolver meu relógio. Tem mais algum aí, mano? Não. Tem aí, José? Não. Tem não, né? Fernando Fernandes, gostaria agora de um espaço livre para o senhor falar o que o senhor achar melhor aí para a nossa audiência, tá? Fazer uma recapitulação do que você achar melhor. Olha, primeiramente queria agradecer o convite, né? O bate-papo tão descontraído. Falar para os senhores pais, sejam pais maus, como eu sempre falo nas palestras, mas não é para dar um cacete no filho, nada não. Pais maus que existe de fiscalizar mesmo. Eu agradeço todos os dias pela fiscalização rígida que eu tinha na minha infância com meu pai e da minha mãe. E os seus filhos, nossos filhos, no futuro nos agradecerão bastante. Filhos, obedeçam seus pais e mães. Todos os conselhos que dão para vocês hoje são para o seu bem. Vão ver no futuro que esses conselhos vocês darão também para os seus filhos.
porque venceram graças a eles, e continuem estudando. Não desistam, não se misturem com pessoas de má índole, não é nenhum tipo de discriminação, isso é bíblico. As más companhias corrompem os bons costumes, lembre-se disso, e procure se juntar com pessoas que tenham o mesmo sentimento e sentido, né, para vencer na vida, e certamente vocês conseguirão chegar lá. Eu queria perguntar só para a questão das páginas, assim como a gente estamos também de uma página de notícia, a importância, o que o senhor acha dessas páginas locais, né? Extremamente importantes e interessantes, porque elas acabam valorizando as notícias aí do bairro. Nós temos a nossa aqui, lá no Recanto nós temos o nosso amigo Henrique. E tá até online aqui o Henrique, o Ceilândia Extraordinário, Fortaleza, o Ceilândia Alerta também, porque acabam um valorizando abraço aí para eles. o trabalho das autoridades locais e trazendo informações fresquinhas sobre os fatos mais, digamos, de destaque das nossas cidades, né? Diferentemente das grandes páginas, dos grandes jornais, que muitas vezes para eles é uma coisa que passa batido, mas para o morador da região é de extrema importância. Pois parabenizo todo o trabalho de vocês aqui e de todos esses que fazem essas páginas locais, valorizando ali as notícias da região. Mais uma coisa aí, Germano? Gente, quero agradecer aqui ao delegado Fernando Fernandes por essa conversa verdadeira e inspiradora, né? Se essa live fez sentido para vocês aí, curta, compartilha, siga o Portal Sol Nascente, tá bom? Aqui a gente dá voz a histórias que precisam ser contadas, tá bom? Eu sou Wesley Vieira aqui na voz, esse aqui é o Germano Alves e juntos somos mais Forte. Isso aí, precisou do Portal Sol Nascente, estamos sempre à disposição. E não poderíamos de falar aqui dos nossos parceiros aqui, né? Do First Work aqui, que ofereceu aqui esse espaço para que a gente pudesse estar fazendo esse podcast, tá bom? A gente vai deixar os contatos deles aí para vocês que querem alugar um espaço para poder trabalhar, para poder fazer qualquer tipo de procedimento que precisa de equipe, né? Tem salas aqui climatizadas, bem estruturadas, tá bom? E a gente vai estar passando os contatos deles aí para vocês estarem bem informados. E lembrando também que o Wesley Vieira aqui, corretor de plano de saúde, tá bom? Há mais de 22 anos aí, trabalha com todas as operadoras de plano de saúde. Precisando, chama a gente lá no pode ser no Instagram mesmo, tá bom? A gente vai fazer a consultoria totalmente gratuita e sem custo algum, sem compromisso algum, perdão. E 50%, Fernando, do que a gente capta aqui através do plano de saúde, a gente direciona para estar fazendo ação social e levando aí o Portal Sol Nascente para as pessoas que mais precisam, tá bom? Então, muitíssimo obrigado, mais uma vez, muito obrigado, viu, Fernando? Foi uma honra, um privilégio ter o senhor por aqui. E quem quiser divulgar no Portal Sol Nascente também, as portas estão abertas. Maravilha, isso aí. Ative as notificações, quero agradecer também aqui as nossas esposas que estão aqui ajudando, Juliana, a Judé aí que está nos bastidores aí, tá bom? Obrigado, TT, o eletrônico aí, agradecendo pela live aí. Você viu que o Recanto tá Sim, eu acompanhando? falei. Falou? O Henrique, o Recanto Alerta tá. E o Henrique é bom que é vascaíno também. Pô. Isso. E os dois se parecem, né? O delegado e o doutor. E o Henrique se parece. E agradecer aí a oportunidade de estar, né, vocês aí assistindo a live. E é isso, o Portal Sol Nascente é isso, é abraçar e vamos trazer mais gente. Se você tiver alguma sugestão de pessoas para participar desse bate-papo, é só entrar em contato com a gente, né, indicando a pessoa que a gente vai trazer aqui. Né, a gente vai selecionar e vamos trazer o pessoal aqui para encontrar a história de vida, assim como o Dr. Fernandes teve sua experiência de vida, né? Porque aqui o canal, né, cada um com uma história, né? Cada um tem uma história de vida, de superação, né? A gente nasce sem nada, né? E com o tempo a gente vai ganhando cabelo, ganhando dente, né? Ou perdendo, né? Perdendo. Mas é assim, é parte da vida, né? Estamos aí para somar, né? E a gente vem sair da bolha, que a gente vem estar mais juntos, ligados. O que precisar da gente, estamos juntos. A Agropecuária também está online. Fênix. É? Aí, Félix, Agropecuária Félix, um abraço aí pra vocês também. Então é isso aí, gente. Muitíssimo obrigado e até a próxima. Valeu! Se deixar aqui, o Germano vai agradecer até amanhã de manhã. Tirar a foto, né? Sempre tem a fotinha. Você errou não? Uma hora passa ligeiro, né? É verdade. Aqui eu já comprei.